igreja. É uma alegria imensa poder chegar ao final dessa conferência e ter a certeza de que não apenas os queridos e queridas puderam experimentar o ouvir da voz de Deus para missões, mas também a minha pessoa se sente muito grata de poder ter ouvido e aprendido com cada irmão e irmã o que é ser uma igreja preocupada com missões. Me sinto muito feliz por isso. Eu queria, se eu pudesse, dar um grande abraço em todos, porque vou levar toda a minha vida o carinho, o respeito de cada um de vocês por onde quer que eu esteja. Eu queria agradecer muito tudo o que eu pude experimentar junto com vocês, e que a igreja possa se sentir abraçada, não apenas pela minha pessoa, mas também pela própria pessoa, o dono da obra, da missão, que é o nosso Deus. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem, eu quero apresentar uma história de Capinzal. Vocês vão conhecer um pouco da cidade de Capinzal. Em seguida vocês vão conhecer o nosso trabalho em Capinzal. E aí então nós teremos a mensagem da palavra do Senhor. O meio-oeste catarinense é uma região próspera e pujante. A colonização ao longo do Rio do Peixe e da ferrovia São Paulo-Rio Grande determinou uma série de núcleos, cada um deles com características peculiares. A mistura étnica de caboclos e imigrantes italianos e alemães formou a base populacional de Capinzal. Uma das estações pioneiras no Baixo Vale do Rio do Peixe, o povoado original recebeu o nome por conta de uma área de pasto plantada próxima ao núcleo de casas. Desde sua origem, a vocação produtiva foi destaque em Capinzal. A indústria da madeira e a agricultura fortes no início deram lugar a uma intensa atividade agroindustrial, que integra centenas de produtores rurais, tornando os núcleos familiares do campo em modelos de minifúndios pela estrutura e pela produtividade. Hoje, Capinzal é sede de uma das maiores agroindústrias do país e o ramo metal mecânico está em pleno desenvolvimento. Esta cadeia produtiva bem consolidada, aliada ao setor agropecuário, gera um intenso movimento econômico que reflete na qualidade dos serviços agregados e na pujança de todo um conglomerado de micro, pequenas e médias empresas que têm atividades relacionadas ou que realizam serviços para uma população de mais de 20 mil habitantes. O que espera de Capinzal quem tem toda uma vida pela frente? Os filhos de Capinzal contam hoje com uma organização social que lhes oferece, além de qualidade de vida, segurança e condições de um desenvolvimento sadio. Os serviços médicos disponibilizados à população de Capinzal asseguram a todos, independente da idade, um atendimento fácil e eficiente. A saúde municipal está organizada e atuante, acompanhando desde a infância até a melhor idade. E a exemplo da saúde, a educação, a cultura e o lazer também não fazem distinção de idade. Das creches aos grupos de apoio ao idoso, passando por toda a grade curricular, a educação de Capinzal dá mostras claras de sua constante evolução. É uma das que mais avança no ranking estadual. O bem-estar de cada habitante vai sendo somado ao ambiente de tranquilidade e prosperidade, próprios de uma comunidade bem atendida. Os serviços básicos são realizados dentro de um planejamento que contempla toda a população, do centro aos bairros mais afastados, sempre considerando o que é prioritário para cada região.
E um município que se orgulha da sua produção rural não pode esquecer da importância da malha viária para todo o interior. Aqui começa toda a cadeia de produção e é o desempenho desde o início que determina toda a operação do sistema. Tudo que Capinzal produz tem na Expo Vale a sua vitrine. Uma multifeira que se torna maior e mais atrativa a cada edição. São milhares de visitantes que conhecem de perto o que Capinzal tem de melhor na indústria, no comércio e na agropecuária. Gente que vem se divertir com os shows e com as atrações que fazem da Expo Vale um dos maiores eventos de Santa Catarina. Alegria e festa. A tradição de festejar a colheita e a fartura trazida da Europa por italianos e alemães encontrou em Capinzal alegres versões regionais. O Käsefest reúne durante os 3 dias as famílias que confraternizam sua prosperidade com um saboroso jantar. A noite italiana reserva aos participantes animados números de música e danças folclóricas, junto às delícias da culinária italiana. A tradição é mantida e repassada de geração em geração como forma de incentivo ao trabalho e à união. Preservar a história é uma das melhores formas de educar. Conhecer as origens, as dificuldades do pioneirismo, as peculiaridades da colonização são maneiras de transmitir aos jovens os valores que fizeram desta uma grande comunidade. Esta é a Capinzal que se constrói cada vez mais forte, pujante e preparada para que as novas gerações vivam um futuro ainda melhor. Capinzal, um orgulho para quem faz, uma beleza para quem vê. Visada e comunicação, sua melhor imagem. Essa é a nossa cidade, nosso alvo, nossa paixão, pelo fato de que há pessoas ali que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Agora eu quero apresentar um pouco da minha história. Bom, minha esposa Elizabeth, agora vocês conhecem, está ali, também fez Idel juntamente comigo. E o fruto de Deus na nossa vida, o Felipe Francisco, nossa bênção, esse menino que cada dia vem sendo uma bênção também para a igreja em Capinzal. Ali está o nosso local de trabalho, nosso salão de cultos, onde Deus tem utilizado para nós reunirmos a nossa igreja. Nós também temos trabalhado com aulas de violão, temos dado total prioridade para pessoas não convertidas, para que através desses relacionamentos a gente venha apresentar o Evangelho. Os nossos cultos públicos, os quais Deus tem nos abençoado alegremente também. A palavra de Deus tem sido pregada nesse lugar, o apoio da Igreja de Erval do Oeste também tem sido uma marca no nosso meio.
Aí você pode conhecer um pouco do nosso pessoal. Claro que não dá para falar sobre todos aqui, se eu teria o maior prazer de contar cada história de cada vida, mas aí dá para vocês terem uma noção das pessoas que estão sendo alcançadas pela pregação da Palavra de Deus. Esse é o nosso irmão Francisco, o qual tem sido um dos nossos líderes, está nesse momento pregando lá em nossa ausência. Tem mais algumas imagens. Minha esposa Elizabeth também faz parte do trabalho, tem feito também a liturgia junto com os outros irmãos. Irmã Ivanete também, todos os irmãos têm participado do trabalho de culto. Aí os nossos grupos familiares, onde Deus tem nos dado a oportunidade de levar o Evangelho a novas pessoas, visitantes, pessoas que nós convidamos, visitas também. Esse senhor que vocês veem aí na foto, o seu Jonas, tem sido um apoio muito forte para o nosso trabalho. Ele é um cristão já com bastante experiência, alguém que também tem dado bastante força para a gente. Nossos grupos familiares, mais um grupo que a gente também se reúne nas casas, grupo que a gente se reúne na casa da Ivanete, também, como vocês podem estar vendo aí nas imagens. E o trabalho com mulheres, que tem sido uma bênção. Nós começamos esse ano, tivemos no nosso primeiro encontro 19 mulheres, todas puderam ouvir a palavra de Deus, todas gostaram muito do trabalho. Então para nós é uma alegria poder realizar atividades como estas. Então é algo que deve ser alvo de nossas orações constantes, para que essas mulheres possam ser também alcançadas pela palavra de Deus, integradas na obra missionária. Muito bem, o tema de hoje é falar sobre os desafios de uma igreja missionária. Os desafios de uma igreja missionária. Durante todo este tempo falamos sobre oração, a importância da oração como instrumento para que a igreja esteja se preparando e também sendo suporte para o trabalho missionário. Falamos também sobre a importância de sabermos evangelizar, com qualidade, evangelizarmos para alcançarmos novas vidas. Falamos sobre o chamado missionário hoje pela manhã, como é importante nós estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus para também sermos missionários. E para terminar esta nossa conferência, nada melhor do que falar sobre os desafios que nós temos adiante de nós. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós leremos versículo 26 ao versículo 38. Diz assim a palavra do nosso Deus: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis.
em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Queridos, nós estamos acostumados a um mundo de notícias rápidas, que percorrem os cabos e ondas de transmissão na velocidade da luz. As maiores novidades da internet nos remete a esta atualização de acontecimentos. Nesses últimos anos a gente tem ouvido falar sobre Twitter, sobre Facebook, sobre blogs, sobre páginas que vão nos atualizando constantemente sobre tudo que ocorre no mundo. Fora isso, a gente em tempo real tem as informações, as principais decisões políticas, os principais acontecimentos do nosso mundo chegando instantaneamente em nossos lares. Tudo isso, às vezes, pode deixar-nos confusos, pode nos deixar, às vezes, preocupados com um turbilhão de conhecimento, um turbilhão de notícias que chegam até nós. Porém, em meio a esse turbilhão de notícias atualizadas, nós nos perguntamos: qual notícia é, de fato, relevante para mim? Será que há algo que eu possa ouvir e que, ao invés de atualizar a minha página de internet, poderá atualizar a minha vida de maneira significativa? Já que estamos falando de missões, mas com o propósito de fazer de cada igreja uma igreja missionária, eu quero chamar a atenção dos queridos nesta noite a personagem em destaque nesse texto, Maria. Eu quero dar destaque a ela nesta noite, porque essa mulher foi a primeira personagem na história da humanidade que tem contado com a boa notícia do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E por essa característica extremamente importante, nós podemos dizer que Maria é o ponto de partida do entendimento do que realmente é a proclamação do Evangelho do Reino. Fazendo uma meditação, queridos, adotando este evento aqui como ponto de partida na proclamação neotestamentária do cumprimento e do plano da redenção de Jesus Cristo, eu quero explanar sobre os desafios de uma igreja missionária, pois encontramos aqui desafios reais que nós enfrentamos como igreja cristã, reformada, inserida neste contexto do século XXI. Vejamos os 3 desafios de uma igreja realmente missionária. O primeiro deles, que eu creio, é o desafio da boa notícia. O desafio da boa notícia. Como eu já disse a vocês, queridos, nós vivemos um mundo em que as notícias são atualizadas rapidamente, instantaneamente. E a pergunta que foi feita por hora era: qual notícia é de fato relevante para mim, relevante para você, para nós? Será que há algo que eu possa ouvir e que, ao invés de atualizar a minha página do Facebook, atualizará a minha vida significativamente? Vamos pensar um pouco no caso específico de Maria. Quais eram as notícias que só se atualizavam dia a dia para essa mulher? O noivado, era uma notícia importante, porque no noivado judaico era um compromisso praticamente definitivo, aonde os noivos estavam já praticamente casados. Envolvia a troca de presentes entre famílias, o pagamento do dote à família da noiva, e havia um contrato de garantia e validade desse casamento. Para a cerimônia matrimonial, a noiva, ela usava o quê? Uma roupa bordada, joias, um cinto especial, adornos nos véus. A noiva, ela tinha o direito de convidar as suas amigas para serem as damas de honra. A ceia do casamento poderia ser ceada na casa da noiva. A procissão do noivo até a casa da noiva poderia ser acompanhada de músicos. As festas poderiam durar até 2 semanas. Agora imaginem,
Maria permanecia envolvida nesse contexto. A preocupação dela era com a correria do dia a dia para ela ser uma noiva. Então ela estava atualizada nestas notícias, preocupada com festas, preocupada com os convidados, preocupada com a roupa. Mas não podemos nos esquecer que ela era de uma família da Galileia e que era de condição humilde. Portanto, esse casamento representava muito para ela. Eram novos planos, eram novos sonhos. Porém, tudo mudou de mundo. Uma mensagem, uma notícia teve o poder de transformar e mudar totalmente o foco de Maria. E ela não seria a mesma mulher. Eis que chega a mensagem do Evangelho. E Maria é transformada em seu ser por causa do conteúdo dessa mensagem. Nós vemos aqui o desafio da boa notícia. O que provocou essa mensagem em Maria? O que ela pode causar em nós? Uma mensagem só tem valor real se ela nos desafia. E essa mensagem desafiava não apenas o campo das ideias, mas na própria existência do ser de Maria. E é essa característica de mudar rumos que a boa notícia do Evangelho tem e do qual a nossa sociedade se vê hoje necessitada. Não mais a nossa sociedade precisa de mensagens vazias, ou de mensagens com interesses mesquinhos e egoístas de proporcionar comodidade, de proporcionar status às pessoas. Essas mesmas que ouvem essas mensagenzinhas estão aí frustradas aos montes. Mas a mensagem que venta para um rumo certo e leva o veleiro de nossas vidas para um caminho totalmente novo é a mensagem do Evangelho. E por isso, o Evangelho traz, primeiro, um senso de indignidade. Porque nos vemos agraciados com algo que nós não merecemos. E, no entanto, nos é dado de graça. E também por nos vermos menores do que aquele que nos propõe. Sendo o Evangelho uma mensagem da parte de Deus, então ele tem que ser muito, mas muito maior do que nós. Nós sentimos a nossa pequenez, o nosso tamanho menor, a nossa insuficiência. Nós ficamos possuídos por um enorme senso de admiração pelo conteúdo da mensagem do seu dono. Segundo, a proposta de mudanças, ela estava, por exemplo, pronta para casar, que ia acontecer tanto. A proposta de mudanças também é algo característico do Evangelho, do desafio da boa notícia. Porque o Evangelho nos lembra que perdemos aquela imagem original de Deus em nós, e que é necessária uma volta para essa imagem original. Mas ela necessariamente tem que passar pelo cadinho do ourives. O velho homem precisa morrer em nós para se dar um lugar no novo homem. O desafio da boa notícia é o primeiro passo para que a igreja possa vencer o desafio de ser uma igreja missionária. Mas existe um segundo passo dentro do desafio de sermos uma igreja missionária, que é o desafio do preconceito. O desafio do preconceito. Vamos fazer uma viagem no tempo e perceber o local de moradia de Maria. Que terra era essa? Era Galiléia. E terra que significa círculo. Esse é o significado do nome Galiléia. Porque ela circundava Israel e era fronteiriça a populações gentílicas. Isso trazia um forte preconceito por parte dos judeus, visto que ali vivia pessoas de uma raça que era desprezada pelos mesmos. Para tanto, a gente pode, por exemplo, se reportar à Bíblia e ver como isso era. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz,
E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4, 15 e 16. Mas ainda veremos um preconceito bem mais profundo, bem mais arraigado, nas palavras dos principais sacerdotes e fariseus da época. Eles diziam, por exemplo, diz assim a Bíblia: responderam eles: dar-se-á o caso de que tu também és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não sai coisa boa, não sai e não se levanta profeta. João capítulo 7, versículo 52. Aliás, a liderança da época, o Sinédrio, desprezava a região, alegando que ali era gente de mistura racial, que era gente que não tinha capacidade de seguir a lei zelosamente. O preconceito, queridos, é hoje um dos desafios da igreja missionária, porque minimiza o valor do ser humano frente à sociedade. O preconceito constrói muro dos dois lados, dos que são discriminados e dos que discriminam, e impede muitas vezes a liberdade de relacionamento entre as pessoas. E lembre-se do que a gente falou sobre a importância do relacionamento no evangelismo. Nós temos que admitir hoje que a nossa sociedade ela é preconceituosa, sim, quando a dividimos em classes econômicas e assim a caracterizamos, quando a dividimos em mais pobre e mais rico, quando a dividimos entre cores, quando a dividimos entre posições de poder. Da mesma maneira, ao percebermos o nosso círculo de relacionamentos diários, os lugares que frequentamos, ou a maneira como olhamos o nosso próximo, podemos muitas vezes identificar certos preconceitos, ainda que pequenos, dentro dos nossos relacionamentos. Mas eu vejo, queridos, algo fantástico na pessoa de Deus. Eu vejo na pessoa de Deus alguém que está compromissado a quebrar paradigmas dos homens. E aqui, Deus, Ele se preocupa em quebrar preconceitos, favorecendo a pessoa de Maria, uma mulher habitante da Galileia, da terra de gentios, uma mulher humilde, uma mulher desconhecida de Israel. E aqui Deus vem derrubar certos preconceitos. E quais são os preconceitos que Deus derruba aqui? Primeiro, o preconceito social, pois Ele cumpre a sua aliança com Israel espiritual, escolhendo uma pessoa de Nazaré, da Galileia. Alguém de raça social desprezada geraria em seu ventre o Rei dos Reis, o Rei de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e nações, Jesus. Segunda barreira que Deus vence é a do preconceito econômico, porque foi entre os pobres que nasceu o Salvador, o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Ele fez o universo. Terceiro, Deus derruba o preconceito do gênero sexual, pois uma mulher desconhecida e simples ganha destaque na narrativa do advento de Cristo ao mundo, em meio a uma sociedade extremamente machista. Portanto, uma igreja missionária só é realidade em nossas vidas ao compreendermos que a vontade de Deus é, através de Jesus, destruir todo e qualquer preconceito que minimiza o valor do ser humano, em detrimento de sua posição social, econômica, gênero sexual, entre outras. Quebrada a barreira do preconceito a partir do advento de Jesus em meios desfavorecidos, nós seremos mais amáveis, queridos, em nosso olhar, porque nós veremos não através de lentes, mas a olho nu, e veremos que o outro é tão igual a nós, assim como nós olhamos no espelho e nos vemos ali. Nós já vimos o desafio da boa notícia. Esse é o primeiro desafio de uma igreja missionária. Precisamos ser portadores da boa notícia. O desafio do preconceito, precisamos quebrar preconceitos e pregar o Evangelho para todos. Mas existe o último grande desafio de uma igreja missionária, que é o desafio da entrega. O desafio da entrega. Queridos,
Uma igreja missionária não se resume apenas em sermos desafiados a dar ouvidos a uma boa notícia. Muito menos em sermos desafiados a quebrar certos preconceitos, mas também em sermos desafiados a nos entregarmos à prática diária desses conceitos. Fica claro para nós aqui a seriedade dessa entrega quando voltamos no nosso lugar aqui para Maria e a vemos perplexa e temerosa. Mensagens relevantes, pregadas da palavra de Deus, devem conduzir-nos a uma certa atenção, porque a atenção ela é necessária. Posso comparar aqui a atenção de Maria ao ouvir essa mensagem com a preparação, por exemplo, do solo para o plantio. Quando o agricultor necessita ferir o solo duramente para deixá-lo nas condições necessárias para um plantio saudável e produtivo de uma determinada cultura. Tensões, portanto, nos preparam para sermos frutíferos. E não é diferente no contexto aqui do Novo Testamento, de maneira alguma. Assim diz Jesus na sua palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15. Tensões, queridos, nos preparam para grandes transformações. E a boa proposta de notícia do Evangelho, ela está carregada da necessidade de sermos transformados dia a dia, de maneira visível, de tal modo que as pessoas ao nosso redor notem a diferença e queiram saborear da mesma fonte que bebemos diariamente para essa transformação. E qual é essa característica desta fonte? Primeiro, da responsabilidade adquirida. Maria estava a gerar um filho que não era seu, mas de Deus. Portanto, o Evangelho é responsabilidade, queridos, com vidas. É responsabilidade com novas vidas acima de tudo. Compromisso em amar o outro de tal forma que esse amor se comprometa a acompanhar dia a dia do nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus, até a consolidação da fé do mesmo. Porque a Bíblia ainda vai dizer que de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. Porque o Evangelho é ser responsável pelo outro. Conversão também é conversão para o outro, e assim devemos ser. Segundo, no desafio da entrega, é o desafio em arriscar o seu status social em face da responsabilidade. Maria, ela arriscou coisas muito importantes da sua vida. Maria, ela arriscou seu casamento pelo Filho de Deus que estava em seu ventre. Ela teve ousadia como uma marca. Ela teve essa ousadia como uma marca e diga-se de passagem, Cristo também foi alguém e é alguém com uma marca da ousadia. Os discípulos foram alguém com a marca da ousadia na vida da igreja. Desafio é algo que deve estar na alma da igreja, e o desafio de arriscar o seu status social em busca de apresentar com qualidade o Evangelho para as pessoas. É o desafio de encarar as consequências também da transformação que este tipo de engajamento traz sobre nós e sobre a vida da igreja. Mas também, terceiro, precisamos aceitar a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. Quando Cristo estava diante dos últimos passos para ir à cruz, Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Precisamos de disponibilidade, precisamos viver em submissão,
Precisamos viver em humildade, seguindo o exemplo do próprio Cristo, ao se esvaziar de si mesmo e nascer como homem em nosso meio, para que assim o desafio da entrega seja completo e os frutos de novos convertidos sejam reais para a vida da igreja. Concluindo, uma igreja missionária vence o desafio da boa notícia quando entende que há necessidade de sermos dia a dia transformados por Deus e desafiados a uma nova proposta de vida baseada em Deus. Uma igreja missionária vence o desafio do preconceito quando entende que em Cristo não há diferenças de qualquer classe, que todos nós somos igualmente independentes de nossas origens étnicas, sociais ou qualquer rótulo criado pela mesquinhez do ser humano, mas sim, nós devemos ser pessoas envolvidas com a inclusão de outras pessoas nesse plano da salvação, porque isso é um plano amoroso de Deus. Em outras palavras, nós precisamos ter a capacidade de realmente abrirmos nossos braços para todos. E uma igreja missionária vence o desafio da entrega quando ela se compromete com o próximo e arregaça suas mangas, sendo tudo o que o Evangelho implica na prática e servindo a todos em humildade e amor. 3 desafios, uma missão. O que estamos esperando? Saiamos a cumprir a nossa missão em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver um vídeo para encerrarmos. Esse vídeo conta uma história real de jovens que moravam na região da Tchecoslováquia há muitos séculos atrás, porque compreenderam o teor do seu chamado em Cristo. Leia a legenda e que o Senhor possa complementar isso que falamos durante toda a conferência com este pequeno vídeo que agora vocês assistiram. Receba a recompensa.
Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que sejamos, como igreja missionária, igrejas que estejam dispostas a dar essa recompensa ao que Cristo já fez por nós. Muito obrigado, queridos, por esses dias que eu pude passar com vocês. Eu agradeço mais uma vez a todos por proporcionaram à igreja, proporcionaram a mim essa oportunidade de juntos ressaltarmos esse ponto muito relevante da existência da igreja. Somos e devemos ser sempre uma igreja missionária. Eu quero agradecer às pessoas com quem carinhosamente eu pude conversar nos corredores. Quero agradecer a você que foi tão simpático com a gente, em querer o nosso bem, os adolescentes que nos paravam aí pelos corredores para conversar. Quero agradecer essas mulheres maravilhosas que trabalharam arduamente pelo almoço, pela parte da conferência lá embaixo. Quero agradecer muito a todos que se prepararam para isso. De uma maneira especial e carinhosa, eu queria agradecer o seu Jales, a dona Cissa, cadê? Achei. Para nós é uma grande alegria poder ter sido recebido por vocês, revê-los como parte da nossa vida, que começou lá no Ibel e continua até a glória celestial, com certeza. Quero agradecer também a Wesley, a Tivane, que foram tão carinhosos nos recebendo, nos dando conforto, nos dando todo o suporte necessário. Foi tão gostoso passar esses momentos lá com vocês. A pequena Sofia, que gracinha. Eu fiz até uma proposta, quis levar ela comigo, mas não deixaram. O sorriso dela é maravilhoso, né, gente? Cura qualquer mau humor, né, quando a gente acorda mal-humorado. Uma bênção também. Queria agradecer a Deus também pela Thaís, por ter entrado em contato conosco e nos dado esse presente, porque se foi um presente para a igreja, assim creio que deve ter sido, para mim foi grande também o presente, porque rever você, relembrar do tempo de Belo, do tempo que a gente passou junto ali, para mim foi voltar no tempo. Eu acho que não tem nada que pague o preço que a gente já viveu ali dentro daquele lugar. Eu acho que se cada pessoa que pudesse viver pelo menos um ano, um mês que fosse no Ibel, ia saber do que a gente sempre comenta pelos corredores. E também a alegria de rever uma professora maravilhosa que foi na minha vida, a Miriam, né? Alguém com quem eu aprendi muito, aprendi a cantar, aprendi a responsabilidade, aprendi o que é dedicação, aprendi o que é doçura e firmeza ao mesmo tempo, que é muito importante para a liderança cristã, e tantas outras experiências maravilhosas que passamos juntos quando estávamos junto no coral. Lembrando também da pessoa do seu pai, que mostrava sempre para a gente o que era se dedicar ao Senhor. Alguém que com dificuldade para subir escadas, mas estava subindo para poder nos dirigir, e isso foi o que de melhor ele pôde ensinar, porque mostrou que não importa se suas forças são pequenas, não importa se você está no nível quase zero da tua força, invista, trabalhe para o Senhor, que vale a pena. Então essas coisas são coisas que indiretamente a gente aprendeu dentro daquele instituto, que a gente vai levando para a vida. E poder hoje vir aqui para essa igreja, e poder ver que essa igreja recebe o reflexo de homens e mulheres que se engajam diariamente, constantemente para pregar o Evangelho, é uma alegria. Por isso eu digo, queridos e queridas, seja uma igreja sempre missionária, que não seja apenas esse mês de setembro aqui, depois esqueçam, não, sejam sempre uma igreja missionária para a glória de Deus. Muito, muito, muito obrigado a todos por essa experiência maravilhosa que vocês deram a mim, e eu espero que em Deus, tudo que nós viemos aqui, possa ter resultados eternos para a glória de nosso Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.